firme nas promessas de Jesus. Firmes, firmes, firmes nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firmes, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firmes nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, meus amados irmãos, está conosco o nosso pastor Valmir Canto, e com ele está toda a direção do trabalho. Amém? Nosso pastor nos concede autoridade, autonomia para facultarmos as oportunidades. Mocidade? Nosso pastor concede a oportunidade à mocidade, à geração, uma DEMP, geração eleita para adorar e engrandecer o nome de Jesus. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. E a uma DEMP, Geração eleita, sauda a igreja com a paz do Senhor. Planos frustrados, dias nublados.
Glória a Deus. A comissão Mulheres de Fé está com a oportunidade também para adorar o nome, a majestade do Senhor Jesus. Glória a Deus. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Novamente, fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. A comissão eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, comece a obra. Mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer. comissão.
Amém. Glória a Deus. Nosso pastor concede a oportunidade. As crianças, conjunto infantil, os tesourinhos de Cristo. Interessante este louvor, irmãos, que fala de dependência, né? Muitas das vezes queremos agir por conta própria. Muitas das vezes esquecemos do Deus a qual servimos. Mas saiba de uma coisa: se você quiser ter uma vida vitoriosa através do nome poderoso de Jesus, viva uma vida na dependência de Deus. Não confie na tua sabedoria, não confie na tua força, confie somente em Deus, pois Ele tem o algo a mais para nos dar. O conjunto infantil Tesourinho de Cristo sauda a igreja com a paz do Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Saber que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. 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 Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Saber que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. 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 Amém! O conjunto infantil Tesourinho de Cristo agradece a oportunidade. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. O conjunto El Shaddai também está com a oportunidade de louvar a Deus esta noite. Aleluia. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, Ele voltará. Um dia assim me bastará. E o conjunto cumprimenta a igreja com a paz do Senhor.
conjunto. Glória a Deus. Frutificando com Cristo também está com a oportunidade. Glória a Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei. E o frutificando com Cristo. Destruir minha vida, mas não vai me afastar do meu Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me afastar dessa luz. Alguém perseguir-me com fúria, eu não vou pronunciar nenhum ai. Pode alguém me afastar dos amigos, só não vai me afastar do meu Pai.
Glória a Deus. O grupo de varões Gedeões também está com oportunidade. Firme nas promessas do meu Salvador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme. E o grupo de varões Gideões te louvar neste altar não foi tão fácil. Para chegar onde eu cheguei, enfrentar o que eu enfrentei, não foi fácil. Suportei desilusões e entre 1000 perseguições não vi saída. O inferno se ergueu e tentou até me retirar a vida. Mas no fundo do meu coração germinava como não a fé no meu Senhor. Quanto mais enfrento provação, mas me fortaleço em oração. E a fé resiste à dor. E ainda que ninguém consiga ver, quando a comunhão me faz viver, esperando em Deus. Eu não troco essa esperança pelos pratos de lentilhas que o mundo dá.
Gideões. Meus irmãos, nosso pastor, eu vou louvar um hino também. Eu vou louvar um hino. Ô meu filho, põe aí o amigo. Põe aí o amigo Sérgio Lopes, por favor. Oliveira Verdadeira, vem aqui cantar comigo. Glória a Deus. Vamos lá, Léo. Bota fogo aí. O negócio tá gostoso, viu? O negócio tá gostoso e vai ficar muito mais, viu? Aleluia. Rapaz, eu ouvi na voz de Romeu Elias, a voz que veio do céu. Coisa linda, rapaz. Isso é uma voz linda, viu? Deus abençoe, Romeu. Continue cantando para Jesus. Bora, Léo! O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. Sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Eu falei do meu dilema, ele me escutou. Eu falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. E mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. Uma dessas muitas vidas era eu. Vocês também. Esse mundo, amor tão grande pode ter de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser gravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento ofereceu perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? Ter o servo a própria vida renunciou. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? E pelo servo a própria vida renunciou. Aleluia. Falei do meu passado e me perdoou. Teve um alto preço que ele já pagou. E mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. Uma dessa muita vida era eu. Mundo, amor tão grande pode ter de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser gravado em uma cruz, pagando
perdoou pelos erros que não cometeu. E olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez. Sem ressentimento ofereceu perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? E pelo servo a própria vida renunciou. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? E pelo servo a própria vida renunciou. Quem vive é Cristo. Quem reina Cristo! é Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Pastor não chegou. Berg, vem cantar o hino aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, meu rei, mestre e Senhor. Aqui viver até eu ver. Só quero adorar Léo com Gerson Rufino. Da vida ao fim, revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, nas maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei o que ele viu em mim. Aleluia. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu.
Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus pela essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui com os irmãos adorando ao nosso Deus na beleza da sua santidade. Meus amados, antes de fazer a leitura, deixa eu deixar aqui um aviso. Glória a Deus. Estamos nos aproximando do aniversário do ministério, da Assembleia de Deus Novas de Paz. Glória a Deus. Dentro desta preparação deste aniversário, nosso pastor sempre tem um processo de consagração. Domingo que vem estaremos lá em Beira Rio. Posteriormente, eu vou confirmar, mas depois deste domingo, o próximo possivelmente vai ser na Cruz Cabugá e o último lá no Templo Central. E essa consagração é para toda a igreja participar no nome de Jesus. E vamos fazer da mesma forma que foi feito o ano passado, uma confraternização. A gente vem orar, quem pode deve vir de jejum, glória a Deus, entregar esse sacrifício a Deus, todos os órgãos, só as crianças que não devem participar, glória a Deus, mas todos os membros, congregados, visitantes, é aberto. Vai estar o ministério, vai estar o pastor, vai estar todos aqui, se assim Deus permitir. E após, temos uma recepção. Foi muito bom o ano passado e vamos fazer desta mesma forma. Nossa irmã secretária, nossa irmã Marinete, glória a Deus. Peço que os dirigentes de cada órgão procurem nossa irmã Marinete, nosso presbítero Josenildo. A gente fez assim, é tudo voluntário aqui, irmão. A gente pede uma contribuição, mas não é obrigado não, certo? A gente pede para contribuir, para que os irmãos possam dar uma contribuição para comprar o refrigerante, para a gente fazer uma feijoada, e tudo no final aqui é para nós mesmos. Então você faz conforme. Vamos encarregar mais uma vez o presbítero Josenildo. Do ano passado ele ficou assim, e a gente vai colocar no grupo dos obreiros, coloca um valor lá, uma taxa, para que isso possa ser pedido. E se alguém quiser dar mais, bem, se quiser dar o valor, sim. Se não quiser dar, também não há nenhum problema, porque não é por força, não é por violência. Agora, para os obreiros é importantíssimo todos participarem da EBO. Temos aqui a ficha, o presbítero Paulo está com a ficha. Glória a Deus, é um evento, irmãos, onde uma vez por ano, nós sabemos que os irmãos trabalham, se organize, troque suas caras de serviço, vá para lá, porque é onde se reúne todo o ministério, todos os obreiros, é uma festa anual. Então, nosso pastor presidente pede que todos os obreiros que fazem parte do ministério, eles participem, independente de ser consagrado ou não, mas é uma celebração, é mais um ano que Deus confere ao ministério e à pessoa do nosso pastor presidente. Possivelmente, a Cruz Cabugá deve estar escalada para o aniversário do nosso pastor presidente, porque tem o congresso das mulheres, glória a Deus, aquela festividade que as irmãs dão muita glória, e na quinta-feira tem que dar glória também. Glória a Deus. Mas se não vir dar glória, tá tudo certo, ninguém vai ficar com raiva de ninguém. E vai ter aquele trabalho do congresso, 3 dias, depois vai ter o estudo para os obreiros e a conclusão do aniversário e a festividade de conclusão. Então, que os irmãos possam orar, participar, contribuir, porque sendo assim, você vai crescer para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quem entendeu, diga amém. Vamos ficar de pé, em reverência à palavra de Deus. Glória a Deus. Antes de fazer a leitura, eu quero colocar o tema, glória a Deus, e colocar um tema aqui: humildade, virtude indispensável para fazer a vontade do Pai. Você pode repetir comigo, para fixar esse tema, glória a Deus, porque, irmãos, eu confesso aos irmãos que eu ainda estou mastigando a palavra de quinta-feira passada e ministrando aqui, o Espírito Santo foi me direcionando, glória a Deus, que o Espírito de Deus, ele opera, irmãos, ele age onde tem um coração humilde. E humilde não é falar baixinho, humilde não é uma roupa simples, a humildade é um espírito humilde.
uma pessoa desarmada. Eita, meu Pai, aleluia. Eu vejo que o grande impedimento do Espírito de Deus trazer um quebrantamento é porque se eu não for humilde diante do meu Jesus, eu vou ter muita dificuldade na minha vida cristã. Lebas terra, te prepara, porque Jesus vai mostrar se tu é humilde ou não. Porque todo mundo diz que é humilde, sim ou não, irmão? Eita. Eu vou logo pedir misericórdia, que estou sentindo um negócio apertado. Eu estou sentindo Jesus assim, bem presente. Eu estou passando com a toalha e com a bacia. Será que você é tão humilde quanto você deve ser na obra de Deus? Deus vai revelar daqui para frente se você é tão humilde quanto você diz que é. Não se assombre não, viu? Não se assombre com você mesmo, porque pela falta da humildade, o Espírito de Deus, ele não tem liberdade na congregação dos santos. Aleluia. João capítulo 13, versículo do 3 ao 5. Olha, isso aqui vai primeiro para mim, viu? Fique tranquila, tranquilo. Quando vem essa mensagem assim, é Jesus trabalhando na vida de Valmir. Não sei se é para você, mas que para mim eu sei que é. Aleluia. João capítulo 13, versículo do 3 ao 5. Aleluia. Quem já encontrou, diga glória a Deus. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus. O que ele fez? Levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando a toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos, e enxugando-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro e lhe disse: Senhor, lava-me os pés a mim. Aleluia. Só isso aí. Aleluia. Eita, Jesus de Nazaré. Camastura Barrais. Eu vou dizer um negócio aqui que não vou levar esse negócio para casa não, viu? Eu não vou levar esse negócio para casa de jeito nenhum. Tem tantas pessoas que parecem ser humildes na aparência, mas se tirar do lugar, se mexer do lugar, parece que a humildade vai se acabar todinha, né? Eu gosto de Jesus, sabe por quê? Porque ele sabe trabalhar. Quem é que foi salvo por obras aqui? Ninguém. Ninguém foi salvo por obras. Eu e você foi salvo pela misericórdia. Trate seu irmão sendo ele maior do que você. Eita. Isso aí vai apontar para tem muita coisa no teu coração que não faz parte do reino e faz tempo que está na nossa caminhada. A
negócio está empancando. Não é o pastor Valmir, é o presbítero. É não, meu filho. É porque se tiver no meu coração, quando o pastor Tessio ou o pastor Júnior, qualquer um disser uma coisa, e eu não tiver humilde, como eu devo estar perante a palavra de Deus, eu vou achar defeito no pastor Júnior, eu vou achar defeito no pastor Tessio, eu vou achar defeito em um monte de gente. Feche os teus olhos, vamos orar. Nossa irmã Marília vai louvar um hino, e com esse louvor nós vamos contribuir para a manutenção da casa do Senhor. Eu queria orar com você. Eu sinto a necessidade de orar, aleluia, porque eu preciso ser mais, eu preciso ser humilde diante da igreja de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai eterno, obrigado por esta noite, Senhor, porque colocaste em nós o Teu Espírito, o Espírito Santo, e que recebe o Espírito Santo, Senhor, recebe, Deus, o reino. Quem recebe o reino, recebe os atributos deste reino, recebe, aleluia, a força deste reino, recebe também, Senhor, a força da humildade deste reino, recebe, Senhor, aleluia, um sentimento de amor para com os irmãos, Senhor. Oh Deus, me perdoe se eu não estou amando os meus irmãos como deveria, mas se tem algo no meu coração que me faz distante dos meus irmãos, eu te peço perdão, que eu possa pedir perdão ao meu irmão, que eu possa me reconciliar com ele, porque foi o mesmo sangue, foi o mesmo cravo, foi a mesma cruz, foi o mesmo Pai, foi o mesmo Espírito que nos salvou, nos uniu na mesma salvação, na mesmo arrebatamento, na mesma coinonia. Começa com teu sangue, vai purificando os corações, Deus. Alabacaba, chorebas, indecamais, labas, terremeia, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa porque o sentimento que às vezes brota no nosso coração não é um coração quebrantado, não é um coração alegre, não é um coração inspirado pelo Teu Espírito, mas muitas das vezes é um coração, Pai, que precisa ser tratado, um coração que precisa ser purificado, um coração que precisa ser humilde, Senhor. Começa por mim, começa no meu relacionamento com os meus irmãos, com as minhas irmãs, que eu possa ser, Senhor, a simplicidade do Teu Evangelho, que eu possa estender as mãos, que eu possa, Senhor, largue-me, facamaste terrabás, eita, que eu possa, Senhor, considerar meu irmão maior do que a mim, porque foi isso que Tu nos orientou, Senhor. Se tem um sentimento de raca, se tem um sentimento que não vem da Tua parte, Senhor, que seja das trevas, que seja queimado, Senhor, porque aqui é a casa da restauração, aqui é a casa da cura, aqui é a casa de tratar os vasos, aqui é a casa, Senhor, que o Senhor faz a obra. Em nome de Jesus, ajuda os que vão contribuir para a manutenção desta casa, em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Tome os seus assentos, nossa irmã Marília. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Eu gostaria, antes de louvar, primeiramente agradecer a Deus. O pastor falou agora sobre a humildade, então eu também tenho que ser humilde perante a Deus e perante aos irmãos. E agradecer primeiramente a Deus mais uma vez e aos irmãos do Grupo Frutificando com Cristo, a minha mãe, a minha família, a todos que oraram por mim, pela minha vida. Porque eu estar aqui, nesse altar, louvando ao Deus que nós servimos, é resposta de muita oração, de muito joelho no chão. Amém, irmãos?
Então eu digo aos irmãos, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Amém, irmão? Léo, pode soltar, por favor. É hoje no altar, José de Silva. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O louvor começa, estou aqui, Senhor. Não é esse não. Não é esse não, Léo. Começa assim, eu estou aqui, Senhor, porque eu quero ouvir. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Mais um pouquinho, por favor. Estou aqui, Senhor, porque eu quero ouvir tua voz, Senhor, a tua voz, Senhor. Ó Deus, minha vida te entrego para te servir. Aleluia, Senhor, eu quero ser mais de ti. Pra sorrir, meu Pai, ou pra chorar, eu sei quem sou eu, Senhor. Quem sou eu, Senhor? Eu sei, nada sou sem Jesus, o meu Salvador. Eu sei, nada sou sem Jesus, o meu Salvador. Hoje aqui me ponho no teu altar. Hoje aqui eu quero me consagrar. Ó meu pastor, reconheço que não sou eu assim. Toma o meu coração, quebranta-me. Quero dizer-te apenas, Senhor, eis-me aqui. Quero dizer-te apenas, Senhor, eis-me aqui. E pra sorrir, meu Pai, ou pra chorar, eu sei quem sou eu, Senhor. Quem sou eu, Senhor? Eu sei, nada sou sem Jesus, o meu Salvador. Eu sei, nada sou sem Jesus, o meu Salvador.
Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Curva sua cabeça, vamos agradecer. Glória a Deus pelos irmãos que contribuíram para a manutenção e que Deus use de bondade também, de misericórdia, os que estão impossibilitados. Pai, queremos através do nome de Jesus te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de contribuir, Senhor, com a manutenção desta casa que é casa de oração, Senhor. Que teu Espírito Santo venha receber, Senhor, esse ofertório para a glória do teu nome. Tudo eu te peço e já te agradeço, no nome de Jesus. Toda a igreja diga. Meus amados irmãos, baseado no que Deus me falou aqui nesse altar, na semana passada, quando Jesus falou para Pedro, quando Deus usou Pedro e dizendo que Jesus era o Cristo, não foi a carne nem o sangue, mas foi Deus. Ou seja, nós conhecemos a Deus pela sua bondade. E Jesus replicando para Pedro, é muito importante você entender isso. Jesus diz: tu és Pedro, Petros, pequena pedra. Aleluia, o reino de Deus, o reino baseado nas Escrituras, ele se realiza dentro deste princípio. Qual o princípio? O princípio da humildade. Jesus, perto de morrer, a mãe de João, visando a posição aonde o filho poderia se assentar, ele pergunta: onde é que meu filho vai se assentar? Jesus humildemente: o cálice que eu tenho que beber, ele não suporta, ele não vai beber. Ela não estava entendendo. Aleluia, aleluia. Em outra feita, glória a Deus, os homens querendo ser ali os discípulos, perto de Jesus. Ele pega uma criança, coloca no colo e diz: se não se fizer como uma criança, de forma alguma você faz parte do reino dos céus. O que Jesus estava dizendo, pastor Valmir? Ele estava falando, glória a Deus, que o princípio do reino da humildade é um coração puro, um coração novo, um coração gerado pelo Espírito. Abra sua Bíblia em João 3. Aleluia, aleluia. Bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. João capítulo de número 3. Aleluia. Glória a Deus. Nicodemos, João 3, vai dizer assim do versículo 3 em diante. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver. Jesus estava falando que tem que nascer para poder ver o reino. Mas se você for mais adiante, glória a Deus, versículo 5, passa para o versículo 5. Jesus aí fez uma confusão na cabeça de Nicodemos. Por quê? Para fazer parte desse reino, não é razão humana, não é intelectualidade, é coração de criança. Aí versículo de número 5, Nicodemos não entendeu, glória a Deus. Aí Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, o que é que pode agora? Então, se não tiver pelo Espírito, não está dentro do reino. Pode estar dentro da congregação, pode estar dentro de um lugar que se diz igreja. Igreja não é templo, não é espaço físico. Igreja é espiritual. Congregação, Assembleia de Deus Nova de Paz, congregação do pastor Ailton, congregação do pastor aqui vizinho, aleluia, congregação do R.R. Soares. Congregação é um lugar físico aonde os escolhidos, quem tem
sem o Espírito, aí a igreja, aqui a igreja, aqui a igreja, aqui a igreja, ainda que alguns irmãos não enxerguem assim, mas quem Deus fez nascer, passa a ser igreja. Então ele faz parte do reino. Aleluia, bendito é o nome de Jesus para todo sempre. Aleluia, versículo 6, o que é nascido da carne, o que é natural, e o que é nascido do Espírito Santo é... Então você não é mais só natural, você é, além de natural, você também é espiritual. Aí quem é maior, é o natural ou o espiritual? Ah, irmãos, no reino espiritual, aleluia, aqui eu e você é apenas servo. Quem acha que manda, irmãos, ele não está pelo Espírito. É meu essa sala. Ah, eu sou super... Ei, coitadinho do pastor Valmir. Ah, essa congregação. Você sabia que tem obreiro que se tirar ele do lugar, ele morre? Sabia que tem irmã que se tirar da direção do órgão, ela é capaz de ter um troço? Está pela carne ou está pelo Espírito? Está natural ou está espiritual? A briga pelas cadeiras está muito grande, mas não é do Espírito, é tudo natural. Eita, o negócio está apertado, tá, irmão? Às vezes eu quero correr, mas eu não vou correr não. Não vou correr não, porque Deus não, eu não sou covarde não. Oh, Jesus maravilhoso. Se Deus te tirar do lugar que você está, você vai ser o mesmo crente. É só trocar de lugar que não vem mais para a congregação. Está olhando para Jesus? Ah, tirou o pastor Valmir da Cruz Cabugá. Eu vou sentir falta dos irmãos. Mas quem faz parte do reino não está atrelado à posição, porque só tem um que é dono de todas as coisas, é Jesus Cristo de Nazaré. Aí por isso que a gente sofre, o diabo está se levantando, está fazendo aquelas, é tudo carne. Ah, aquele grupinho, não sei o que, aquelas histórias. Não está pelo Espírito, porque quem está pelo Espírito, Mateus capítulo 5, aleluia, a bem-aventurança, felicidade não está no cargo, felicidade não está no destaque, nunca Jesus disse isso. Jesus disse que não tinha nem onde se reclinar a cabeça. Jesus se alegrava em falar do reino do Pai, esta era a alegria. Aí ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Aleluia, pobre aqui não é aquele pobre financeiramente, é um espírito desarmado, é um espírito do irmão, é um espírito de olhar para o outro, os olhos brilham, eu senti tua falta. Eita, cavalo. Tem muita coisa no coração dos crentes que Jesus marcou o encontro na Cruz Cabugá. Será que esse negócio está acontecendo comigo? Bem-aventurados que choram, porque eles serão sensibilidade, coração puro, quebrantado, coração labaste, coração que você sente a dor do irmão, porque você está tão ligado ao teu irmão, que é feito marido e mulher, glória a Deus, existe uma só unidade, aleluia, bem-aventurados os mansos, aleluia, está escrito sim ou não?
porque dele herdarão a terra. Versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Olha o versículo 8. Sabe por que tem muita gente que não vê Deus? Você lembra que Nicodemos não estava vendo Deus porque o coração dele não estava puro? Olha o que é que diz o versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles o quê? Foi que Jesus disse para Nicodemos: aquele que nasce da água, ele vê, mas o que desce da água e nasce no Espírito, ele não só vê, ele está dentro do reino. E quem está dentro do reino, ele é manso, ele é humilde, ele tem um coração quebrantado. Agora deixa eu fazer uma coisa: Jesus entrou na minha vida e na tua vida, mas o que é que está faltando para ele purificar? Aleluia, bendito é o nome. Olha só o versículo 9, bem-aventurados os contendeiros. Deixa eu ler errado. A Bíblia diz que a obra da carne é contenda, a obra da carne é do diabo, é só os mexerico. Tu visse? Tu falou? Tu visse? Está pelo Espírito. Foge da aparência do mal. Aleluia, aleluia. Irmão, isso é para mim. É para mim, é para você. Aleluia, olha só, bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando os injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha obra, por minha causa. Você sabe qual é o problema? Eu quero fazer para mim. Não é para Jesus, tem que ser para mim, o meu ministério, os meus obreiros, a minha congregação, o meu grupinho, mas não faz parte do reino. A Bíblia diz que temos que formar discípulos no nome do Pai, do Filho e do Espírito. Aleluia, 10 virtudes imprescindíveis na vida daqueles que são cristãos. Não é mais ou menos não, ou é ou não é. Aleluia, aleluia. Jesus pega a bacia na ceia. É muito bonito pregar. Eu quero ver a prática. É muito fácil eu estar aqui. Quero ver eu descer daqui e começar humildemente a te ensinar qual é o caminho que vai dar no céu. Porque Jesus trata a cultura, que eu não vou entrar nesse mérito aqui não. Aí Jesus corrige Pedro: se tu não deixar eu limpar os teus peitos, se você não deixar, Pedro, eu te purificar, tu não vai fazer parte do meu reino. Aí Pedro é meio assim, meio destabanado, diz: não lava somente o pé não, lava tudinho. Não, quem está dando a ordem é Jesus. Se é só o pé, tá, é só o pé. A gente está sempre dizendo para Deus: tem que ser feito, irmão. Dá um banho em tudo, daqui a pouco, não dá banho em tudo, dá só nos pés, e fica naquela história. Aleluia, aleluia. E eu coloquei aqui, meus irmãos, glória a Deus, Mateus capítulo de número 26, versículo 40, coloca aí. Eu vou me pegar logo agora, a humildade. Ou eu, vou dizer de mim, não vou falar de você não, você que sabe. Ou eu entendo o que é humildade e boto parte da minha vida, ou você vai tomar muito Rivotril. Você vai perder sono. Você vai ficar perturbado. Eu não estou brincando não. A humildade
humildade, irmãos. Aleluia, parece um remédio. Não, eu quero tomar, isso é muito amargo. Não, a felicidade está na humildade. Humildade em aceitar a decisão dos outros. Mateus capítulo 26, versículo 40. E voltando aos seus discípulos, achou o quê? Adormecidos. E disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste velar comigo. Sabe o que é humildade, irmão? É para orar. Não vai orar? Jesus vai dizer assim: não tem problema, eu vou continuar te amando do mesmo jeito. Eu vou dizer isso de mim. Eu já passei uma fase que você tem que orar, você tem que orar, você tem que orar. E eu ficava eu ficava endiabrado. Aí Jesus vai ao mito, está esquecendo a humildade. Aceite o seu irmão. Se ele não quer orar, aceite ele como ele é. Agora tem uma situação, as consequências vêm. Mas a gente quer pegar pelo cabelo. Vem cá, coisa ruim, ora. Aí você fica pesado, aleluia. Eu acho que isso acontece com alguns de nós. A gente marca aquela consagração, quando olha para um lado, olha para outro, não vem fulano. Mas é ruim, hein? Mas está coração duro, não participa da consagração, não participa, está orando, mas está cheio de raiva, porque o outro não veio. Eu já digo isso, estou dizendo de mim. Eu já fui uma vez orar, marquei uma consagração, não foi ninguém, eu fiquei tão possesso de raiva. Eu era auxiliar oficial, e não foi ninguém. Não foi ninguém naquele dia de domingo pela manhã. Menino, parece que baixou o capiroto em mim. Você não tem nem de que reclamar agora, porque não tem ninguém aqui, aquelas terras, aqueles vasos que diz que vai fazer uma coisa e faz outra, diz que viria, marcou comigo. Quem nunca passou por isso? Mas eu aprendi que a humildade aceita aquilo que Deus está colocando, glória a Deus, porque não é por força e nem por violência. Então comece a colocar no seu coração, é para vir, vem. Mas quando você chegar aqui, desarma o teu coração, seja humilde. Se veio, glória a Deus, se não veio, abraça, seja humilde, aceite o seu irmão como ele é. Aceitar como ele é, não é concordar com o que ele está fazendo, mas não ficar endiabrado com ele. A paz do Senhor, terra seca. A gente não fala isso, mas no coração tá. Tu não viesse de novo, foi? Tu nunca vem. E a humildade? Então eu vou perdendo o meu irmão por uma atitude que é espiritual, mas que eu vou me perdendo. Então, primeiro passo aqui, a humildade aceita. Jesus aceitou. Versículo 43, glória a Deus. Passa para o versículo 43. Olha o que Jesus aconteceu de novo. Orou uma vez, orou outra vez. A Bíblia diz o quê? Voltando, achou-os o quê? Outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam... Jesus chamou ele para orar? Chamou. Eles oraram? Não. E Jesus ficou como? Humildemente aceitou, mas sempre orientava. Glória a Deus. Irmãos, a humildade em compreender a falta de fé. Diga assim comigo: a humildade em compreender a falta de fé. Nem todo mundo tem a fé que você tem. Não queira colocar para os outros o que ele não pode, meu irmão. Glória a Deus. Sabe onde é que está a nossa frustração? Que a gente quer que todo mundo seja igual a gente, e nem todo mundo é igual a gente. Aleluia. Ainda tem uma coisa mais complexa aqui. Bota para o versículo 47, 49. Eu até aliviei aqui. Aleluia. 46 e 47. Eu botei a humildade em compreender a falta de fé. Eu aliviei bastante, você vai ver. Vai, vaza. 47 e 49. Passa mais um. Isso. Olha como Jesus tratou Judas. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos... E com ele grande multidão com espadas, varapaus
enviada pelos principais dos sacerdotes. Judas tinha fé em Jesus? Jesus estava preocupado? Não, porque ele sabia que Judas não tinha fé. Aleluia, aleluia. Vou lhe explicar aqui, glória a Deus, quando diz a falta de fé, às vezes a gente fica com raiva de um parente que não é crente dentro de casa, fica com raiva do irmão que é novo convertido, fica com raiva porque todo mundo tem que ter essa fé, mas a humildade faz a gente entender que nem todo mundo tem a fé, aleluia. E aí fica mais fácil, meu irmão, de eu me relacionar. Se o irmão quer vir, vem. Se não quer vir, se ele não tem, eu vou brigar com ele, eu vou me colocar maior, eu vou me achar que eu sou superior a ele. Aleluia, bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Então quando eu coloquei aqui a humildade em compreender a falta de fé, porque eu recebi o Espírito, você recebeu o Espírito, você é filho de Deus, nós somos filhos de Deus, mas as pessoas, elas são frágeis, e não me dá direito, não te dá direito de você julgar, de você sair colocando, achando que é você que deu a fé para seu irmão. E se a Bíblia diz, se Deus quer que ele cai porque Deus permite. E se ele está de pé, ele está de pé porque Deus permite. Quem deu a fé para ele foi Jesus, não foi você. Aleluia, glória a Deus. Aí você vai ficando suave, sim ou não? Esperar que se alguém é traidor, você vai sofrer menos, sim ou não, irmão? A nossa frustração é achar que o vaso é tão perfeito, quando ele falha. Por que tu estás triste, fulano? Fulano me traiu. Eu digo, mas ele não tinha fé. Por que tu estás triste? Porque ele te traiu. Aleluia. Então o primeiro passo, aceitar a decisão do outro, livre-arbítrio. A humildade me faz compreender que eu tenho que ter a humildade a todas as pessoas, crente e não crente. Glória a Deus. Se ela não tem fé, irmão, ore para que Deus possa lhe dar fé. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí vou colocar o terceiro ponto aqui, ó. Humildade em valorizar o amigo. Quem é humilde valoriza o seu irmão de congregação. Quem está pelo Espírito, quem está dentro da congregação, ele olha para o irmão e diz assim, tu fosse preço de cruz, tu fosse preço daquela chicotada, eu tenho que valorizar cada um que faz parte da congregação que eu estou aqui, glória. Agora, aí você vai, pastor, valorizar o amigo, não é só o amigo no sentido do meu amigo, aleluia. Olha que situação, 26:50, aleluia. Jesus, porém, disse, amigo. Parece que Jesus foi falso, né, irmão? O sentimento de humildade de Jesus era tão grande que ele não ficou frustrado, presbítero Paulo, porque os discípulos não oravam. Aleluia, ele não ficou irado quando viu que Judas não tinha fé. E pelo contrário, o relacionamento de Jesus para com Judas era um relacionamento de quê? De amigo. Aleluia. João 15:15 vai dizer assim, não vos chamarei de servo, porque o servo não sabe como agradar o seu Senhor, mas vos tenho chamados de... Se Jesus é o teu amigo, como é que eu sou o teu inimigo? Se o Espírito de Deus está na tua vida, tu declarasse, meu pai, esse negócio é muito sério. Você veja que nosso tratamento, às vezes não é de humildade, irmãos. Aleluia, bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Deus. João 13:26, glória a Deus. Jesus respondeu, aquele a quem eu der o bocado molhado, e molhado o bocado, deu a Judas Iscariote, filho de...
aqui João fala que Jesus ia morrer e que no meio dele tinha um traidor. Quando Jesus disse, vai ter um traidor aqui, aleluia, os discípulos começaram a perguntar, quem é que está no nosso meio que vai nos trair, aleluia, e aí falaram com Jesus. Aí João se aproxima de Jesus, aí Jesus diz assim, aquele a quem eu botar o bocado. Aí você pensa, o que é isso? No antigo Oriente Médio, irmão, o anfitrião, no caso Jesus, que estava na cabeceira da mesa, ele ao dar um jantar, ele pegava um pedaço de pão, molhava dentro de um prato. Nesse prato tinha um molho com frutas e ervas amargas e vinho, e ele molhava e ele oferecia, glória a Deus, aleluia, como um gesto de humildade, como um gesto de honra, como um gesto, glória a Deus. O bocado, quando Jesus pega e começa a dar para Judas, fundiu a cabeça dos discípulos, porque no Oriente Médio, quem molhava o bocado, quem oferecia, ele estava dizendo exatamente isso, eu estou te dando honra. Jesus não é falso, Jesus estava olhando para Judas como amigo, disse, eu estou te colocando aqui para tu não perder, eu estou te honrando, eu estou te distinguindo entre todos eles, porque Jesus olhava para Judas não como um traidor, porque o espírito humilde, aleluia, distinção e honra. Outra característica, intimidade e comunhão, compartilhar do alimento, selava um pacto de lealdade e de intimidade, irmã Sandra. Quando Jesus pegava o pão, representado lá naquela cultura, e dava para uma pessoa, ele estava dizendo assim, eu estou selando um pacto de paz que eu tenho para contigo, e um pacto de intimidade. Meu Pai eterno, qual é o valor que você está dando para o teu irmão que faz parte da congregação dos santos? O negócio é sério mesmo. É para a gente fazer uma retrospectiva, que tem muita coisa nos nossos corações, no meu. A humildade, irmãos, faz a gente suportar. Humildade em saber que nem todos suportam a traição. Quando, aleluia, Jesus se levanta e vai e se apresenta ali, glória a Deus, e Judas dá um beijo nele. Aí estava lá quem? Pedro, ao ver aquela traição, ele ficou destemperado. Mas quem é humilde, mesmo que alguém falhe, mesmo que alguém saia do eixo, mesmo que alguém entre pela carne, mas quando você é humilde, você entende que o outro não está aguentando, porque o negócio é pesado. Mas quem é humilde suporta, sabe por quê? Porque ele está pelo Espírito, ele não está pela carne. Aleluia, aleluia. Então a humildade, olha Jesus, a humildade em saber. Olha como Jesus tratou Judas, aleluia. Tratou Malco. Pedro perde a paciência. Pedro estava orando, mas estava com a espada. Quando chega todos aqueles irmãos, aquelas pessoas, e quando Judas dá um beijo nele, e Jesus, amigo, por que tu viestes? Como é que tu trata as pessoas que são crentes? Tacamasterra. Há uma crise de identidade. Será que o Espírito, vamos dizer feito Paulo, será que ainda está com o Espírito? Eu vou dizer mais algo ainda, glória a Deus. Às vezes na frente elogio. Como é que tu trata teu irmão? Jesus tratou Judas com decência. O direito
de eu ser crente não me dá o direito de eu destratar, mesmo que a pessoa seja um traidor. Eu tenho que tratar ele como Jesus tratou Judas. Aleluia. Quando a gente é humilde, irmão, a gente solta as amarras da religiosidade, a gente solta a obrigação de cobrar o outro que o outro não pode. Se o outro falhou, a gente não fica alegre, mas a gente tem a humildade de saber, glória a Deus, que ele falhou, mas que Deus é poderoso para restaurar, glória a Deus. A humildade em ser um exemplo de amor. Quem é humilde ama. Quando Pedro passa a espada, acerta Malco, perde a orelha, aleluia, glória a Deus. A humildade faz eu amar o meu inimigo, o meu opositor. Eita, quem é humilde, eita, camachia, mesmo que você esteja certo, mas o teu coração puro, vai lá para teu irmão e faz um milagre na vida dele. Jesus pega a orelha e eita, glória a Deus, e coloca no lugar. Pedro perdeu a paciência, cortou a orelha, ficou irado, ficou destemperado. Mas quem é humilde, ele ama. Quem é humilde, mesmo que alguém te faça mal, mas ele está disposto a fazer o bem. Glória a Deus. Aleluia. Sexta característica: quem é humilde aceita a vontade do Pai. Mateus capítulo 26, versículos 53 e 54. Olha o que Jesus disse para Pedro. Que humildade. Segue o caminho de Jesus, segue a visão, pega o que Jesus fez. Ele poderoso, tratou bem Judas, tratou bem Pedro, tratou bem todo mundo. Aleluia, meu Pai eterno. Eu acho que a gente precisa orar um pouquinho. Precisa ou não precisa? Quem está entendendo? Os jovens estão entendendo? Vocês estão entendendo? Como é que tu estás tratando teu irmão? Está faltando humildade. Está faltando a coinonia. Olha como Jesus era humilde e aceitava. Pedro perdeu a paciência, a espada. Aí Jesus, Pedro, com a espada que tu fere, tu serás ferido. Guarda essa arma aí, que isso é da carne. Aleluia. Mas veja o que é interessante, irmão. Versículo 54. Porque tu, ou pensas tu, como pois se cumpre... Não, volta o anterior. O 53, isso. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar o quê? E que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Uma legião, baseada nos romanos, é 6.000 anjos. Quantas foram? 12. 72.000 anjos. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, é tanto anjo. Só aqui, se eu der uma ordem, irmão, Senaqueribe, aleluia, Isaías 37, 36, e saiu um anjo e feriu no arraial dos assírios 185.000. Um anjo, 185.000 e 72.000 anjos. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, quem é humilde entende o que tem que ser feito na terra. Ele não usa as armas da terra, ele simplesmente aceita o caminho que o Pai estabeleceu. Oh, irmãos, quem é humilde aceita, quem é desprovido de coisa obedece. Glória. Jesus estava dizendo para Pedro, glória a Deus: Pedro, glória a Deus, aleluia, eu estou fazendo a vontade do meu Pai, porque eu sou humilde.
tem que vir orar, tem que fazer isso. Quem é humilde entende que está fazendo a obra do Pai. Aí a gente faz caderneta, a gente faz anotação, a gente faz chamada e vai lá e vem para cá. Mas quem é humilde já entende o que tem que ser feito. Não precisa estar sendo acuado por nada. Faz como Jesus fez. Glória ao Rei da Glória. Bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Sétima característica de humildade em Jesus e que tem que ter na minha vida: suportar a solidão. Aleluia. Mateus 26, 56. Aleluia. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as escrituras dos profetas. Então todos ficaram com Jesus. Diz assim: estás preparado para ficar sozinho no estreito? O humilde aceita ficar no estreito sozinho, naquele dia que ninguém quer vir para o culto, mas o humilde vem. Mesmo que todo mundo vá embora, mesmo que todo mundo, eu estou contigo e não abro, na hora do acocho corre tudinho, mas o humilde, ele aceita. Aleluia. Ele aceita até que os outros venham abandonar. Tu estás disposto para ser abandonado? Solidão. Na hora da, eu vou, sei que, o humilde, ele está lá, Jesus. Ele não está na multidão. Irmãos, eu não sei se você está entendendo quantas coisas está precisando a gente ser humilde. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que todos eles deixaram. Glória. Oitava característica, glória a Deus. A humildade faz você se calar quando todo mundo quer falar. Quem é humilde, ele cala, mesmo estando certo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o Mateus capítulo 26, 60 e 63. E não acharam, e apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não achavam. Mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas e disseram: este disse, posso derribar o templo e reedificá-lo em 3 dias. Versículo 62. E levantando o sumo sacerdote, disse-lhe: não responde coisa alguma o que estes dispõem contra ti. Jesus, porém, guardava em silêncio. Estavam acusando, estavam mentindo, estavam levantando calúnia. Irmão, quando alguém fala de você, uma coisa que você não fez, se você não tiver na humildade, meu irmão, você vai partir para cima, vai arrancar os cabelos todinho do outro, irmão. Filho de Belial, está mentindo, e eu vou pegar ele, chama o pastor para disciplinar aquela coisa ruim também. Eita, mas o humilde, ele entende que aquele ali não está pelo Espírito, mas ele está enganado por Satanás. E tinha 2 testemunhas levantando falso contra quem é humilde, suporta a calúnia. Quem é humilde, espera no Senhor, não sai do lugar. Eu tenho consciência do que eu disse, eu não preciso de humilde, glória a Deus. Ele não se abala, ele está ali, aquilo não mexe com ele. Por quê? Porque ele está dentro do reino, ele está ciente, ele sabe que vai se deparar com estas situações. Provérbios capítulo 10, versículo 19. Na multidão das palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Olha Provérbios 17, 28. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Até o tolo, se ele fechar a boca, ele sai por um entendido.
É difícil se calar, né, irmão? Quando todo mundo faz aquela situação. Por que tu estás calado? Não estou preocupado não, estou tranquilo, estou em paz. Por quê? Deus sabe de todas as coisas. Não precisa dizer nada para ninguém. Você vence com a humildade. Quando todo mundo está agoniado e vai para lá e para cá. Ele quer que não, está tudo em paz, irmãos. Fica tranquilo, Deus sabe de todas as coisas. Eita, glória a Deus. A humildade vence o ódio. Oh, glória a Deus. Mateus 26, 65 e 68. A humildade, ser humilde. Olha, irmão, tem muita gente com ódio dentro da igreja, viu? Nunca vi tão, meu Pai eterno. Eu não sei o que é que os vasos têm, não. Já olha para o outro atravessado e digo, vai sair nas tapas. O que está faltando, irmão? Humildade. Eu expliquei tudo isso aqui. Olha o que diz aí, ó. Dizendo, profetiza. Volta um pouquinho, 68, volta um pouco antes. Deixa eu ver aqui. 65. Volta o 65. Para a gente entender. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo, blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunha? Era falsa, mas ele se perturbou. Por quê? Porque o sacerdote ficou perturbado? Porque Jesus ficou em silêncio. Ele estava agoniado, Jesus. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei em quem eu creio. Meu coração está em paz. Aí fez o quê? Precisamos... Eis que ouvistes agora a sua blasfêmia. Passa para o próximo. O que vos parece? A eles responderam, disseram, é réu de... Passa para o próximo versículo. Então fizeram o quê? E Jesus? Bateram. Botaram um manto na cara de Jesus, um véu. E bateram, pá. Mas ele estava sentindo dor. Mas lá dentro a humildade assim, eu vou suportar o ódio com o amor. Estás preparado? Esbofetearam, bateram. Passa mais adiante o próximo versículo. Olha, ainda zombaram. Tirou o manto e disse assim, mas tu não é profeta? Daqui da gente, quem foi que te bateu? Quem bate sabe o que está batendo, mas o humilde ele suporta, porque ele não é vencido pelo ódio. Aleluia! Aleluia! Aleluia, irmãos, é a mesma coisa. O diabo assim, eu vou lançar o fermento, eu vou lançar tudo que presta na tua vida. Mas quando você é humilde, você está sendo fortalecido. Não entra na tua mente, não entra no teu coração. Você permanece santo, você vai sendo conservado. E a última, humildade. Glória a Deus, que ele sabe que a palavra dele é verdadeira. Lucas 22, 59 a 61, para finalizar. 2, 4, 6, 8. 2. Menina, muita água aqui, viu? Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse, tu também está com Jesus, o Galileu? Passa, versículo 70. Mas ele disse o quê? Ele negou diante de, dizendo o quê? Não sei que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus o Nazareno. Passa. E ele negou outra vez, com juramento, não conheço tal homem. Passa.
E daí a pouco aproximaram-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és um deles, pois tu fala como... Então começou a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E o último versículo: e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E saindo dali chorou. Não, vaso, é Lucas. Lucas 59 a 61. Porque Mateus não registra não, Lucas. Eu vou ler aqui. Bota para o 61, Lucas 22, 61. 22, 61. Isso. Jesus estava apanhando e só olhando para Pedro. E a mulher: tu é um deles. Nunca vi esse homem. Tu fala como um dele. E só Jesus orando para ele. E o galo canta. E Pedro chora. E Jesus olhando para ele. A humildade faz a gente entender que a palavra de Deus se cumpre. Pedro disse: sabe o que? Eu não vou te negar. Aí Jesus diz assim: o galo vai cantar e tu vai lembrar que tu és falho, mas mesmo tu sendo falho, eu te amo, eu vou fazer uma obra na tua vida. Irmãos, como você está tratando seu irmão? Se Jesus tratou dessa forma, quem sou eu? Vai negar, eu vejo, vai falhar, vai. Mas independente de falhar, eu não posso sair da linha e maltratar meu irmão. Pecou, ele pecou. Vamos tratar nosso irmão como ele pecou, com humildade. Vamos conversar com ele pacificamente. Não excomunga ele, bota ele. E os que se desviaram, a gente foi atrás dele. Os que faziam parte dos órgãos, cadê? A gente não sente mais falta dos que não estão mais aqui. Há uns dias atrás estava aqui sentado. Mas a gente esquece que muitos falharam. Mas a gente só quer o santo. Não é que a gente vai concordar que a pessoa, ela pecou e a gente vai fazer vista grossa, não. Mas é tratar com humildade. Quem pode dizer amém? Fique de pé. Como eu falei aqui, pregar é até fácil. Mas a gente precisa nós precisamos, irmãos. Vamos orar. 9:1. Não vou me estender. Faça um exercício. Quem é que você não fala mais dentro da igreja? Tem pessoas aqui no nosso meio. Não é de agora não, viu? Faz tempo. Não fala mais com o irmão. Mas eu quero dizer aqui uma mensagem do céu. O sangue caia sobre a tua cabeça. Eu sou inocente da tua alma. Que sirva de testemunho perante a congregação dos santos. Que eu estou te corrigindo debaixo da autoridade de Jesus. Essa história de não viver pacificamente, descer ao coração mágoa, porque a gente não convém, mas tem coisa que está fora da vontade de Jesus. Não brinque com Satanás. Ore, peça misericórdia a Deus e seja humilde. Se coloque como uma pedra pequena dentro da congregação dos santos.
tá muito movimento, é muita coisinha para cá e para lá, e tá fora da vontade. Deus está esperando a gente tomar uma posição. Eu já vou começar a tomar uma posição. Eu vou ter que fazer umas trocas. Vou começar a mostrar que tem gente que não está tão humilde como deveria estar. Aí você vai ver o movimento que vai acontecer. Aí você já está avisado. Que às vezes diz que é humilde, diz que obedece, mas não tem humildade nenhuma da congregação dos santos. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, debaixo do teu sangue, Senhor, eu preciso ser humilde de advertir crentes que não estão vivendo, Senhor, como crentes. Crentes, meu Deus, que não fala mais com o outro. Crentes que não saúda mais, Senhor. Não é obrigado a estar agarrado, Senhor. Mas no coração não goza da coinonia, Pai. Mas debaixo do teu sangue quebra essa barreira espiritual. E abençoa a tua igreja. Cobre com teu sangue a minha vida. Os obreiros que estão aqui, Senhor. A cada pai, a cada mãe, a cada um que representa a sua casa, que toda obra de ódio, que toda obra da carne seja substituída pela humildade, em chegar, Senhor, em reconhecer que nós somos salvos pela misericórdia. Ah, Deus, nos despede em paz debaixo da tua proteção. É este o nosso pedido, através do nome de Jesus. Toda a igreja diga: que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as divinas consolações do seu Santo Espírito, seja com toda a igreja, hoje e eternamente. Toda a igreja diga: amém. Vamos em paz no nome de Jesus.